A paz, queridos. Hoje é o nosso 7º devocional do discípulo. Estamos aí há uma semana já seguindo com o nosso devocional diário. E hoje a nossa meditação vai se encontrar em Colossenses, capítulo 4, verso 2, que diz assim: Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Aqui Paulo vai fazer uma exortação. O tema desse trecho aqui da Bíblia fala exatamente sobre isso: exortação à oração e à sabedoria. Nós já falamos em devocionais anteriores, né? Aqui ele fala perseverai na oração, e a perseverança é uma característica de uma pessoa que tem traços de maturidade espiritual. Óbvio, a maturidade espiritual ela é algo muito complexo, muito denso, e é algo do qual nós temos que caminhar em prosseguir, crescendo e sendo amadurecidos pelo restante de nossas vidas. Mas pessoas que já alcançaram um certo ponto de maturidade, com certeza são pessoas que perseveram na fé. Perseveram na oração, perseveram na meditação, perseveram na leitura, perseveram no jejum, perseveram em conhecer e continuar conhecendo o nosso Senhor, assim como vai dizer, o profeta Oséias. Só que nesse trecho é muito interessante nós analisarmos a própria posição do versículo. Se vocês olharem em suas Bíblias, o título vem realmente acima a partir do verso 2, que é o que nós acabamos de ler. Mas o capítulo 4, ele se inicia com o título do capítulo anterior, que ele falava os deveres domésticos. E ali ele está falando sobre como as mulheres devem agir, como os homens, como os filhos, como os servos devem agir. E Paulo vai terminar o capítulo 3, no verso 25, falando que os servos devem servir ao Senhor e trabalhar como se fosse para Deus. A divisão de capítulos e versos e os títulos que vêm sobre cada capítulo foram adições muito posteriores feitas por copistas para tentar deixar mais fácil e mais intuitivo a encontra de textos, memorização e o estudo propriamente da palavra. Essa quebra entre capítulos geralmente é quando o escritor, no caso aqui Paulo, ele finalizou em uma página e em outra página ele já começa a falar sobre outro tema, Ele pegou outro papel e não deu continuidade àquele tema. Até poderia ter dado, mas geralmente ele mesmo condiz ali na sua escrita de que ele está falando sobre outra coisa. Paulo, geralmente suas cartas eram de respostas aos pastores que ele deixou em cada uma dessas igrejas. Os pastores relatavam os problemas dos quais eles estavam passando e Paulo começava a responder. Aqui nesse caso de Colossenses, ele vai finalizar o capítulo 3 falando aos servos. Mas dá-se a entender de que Paulo, ao iniciar o capítulo 4, ele fala assim, poxa, eu falei somente aos servos, e agora eu quero falar sobre oração e sabedoria, e eu não deixei nenhum indicativo aos senhores daqueles servos. E antes de continuar, eu quero fazer uma ponte. E aí ele vai e inicia o capítulo 4 e escreve assim: Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Ele deixa muito bem claro, antes de falar de oração, que nada adiantaria orar incessantemente, perseverar em oração e não ser fiel àqueles a quem ele deve. Eu falei assim, mas eles são servos? Eu falei assim, o Senhor deve? Deve. Porque os servos, independente da forma da qual eles estão empregados, os servos, seja assalariado ou sejam servos por submissão, às vezes não conseguiram pagar suas dívidas ou por vários N quesitos, os servos estão ali numa posição de submissão aos seus senhores. Mas o apóstolo Paulo quer deixar muito bem claro na consciência de todos esses senhores de que eles devem estar submissos a Deus, de que não adiantará nenhum esforço dele em comunicar e rogar misericórdia de Deus se eles não tiverem misericórdia de seus servos. Porque é o que a palavra diz por várias vezes.
Se nós não amamos a quem nós vemos, como nós amaremos a Deus? Jesus vai falar que se você estiver levando seu dízimo, sua oferta diante do altar, e você se recordar que você tem problemas com alguma pessoa, com algum irmão, deixe o seu dízimo ali perto do altar. Vá, se reconcilie com seu irmão e depois volte e dê o seu dízimo. Jesus demonstra que nem o dinheiro, nem as posses, nada importa se nós estivermos com conflitos em nossas vidas. Eu sei que no cotidiano, na nossa vida, no trabalho, família, amigos, até mesmo dentro da própria igreja, às vezes nós temos desavenças, às vezes nós temos conflitos, às vezes nós temos dificuldade, às vezes nós temos pessoas que têm um trato difícil. Mas é muito importante que nós possamos estar encontrando um meio de estarmos tendo um bom convívio. A palavra vai dizer que em tudo que for possível, tenham paz com todos. Ao que for possível. Obviamente, em alguns momentos é melhor nós nos reguardarmos, mas não podemos ficar sobre uma vida de ofensas, uma vida de facção, uma vida em que nós causamos rupturas dentro da igreja. Jesus ele vai deixar muito bem encaminhado como dentro da igreja, como dentro da comunidade, as coisas devem ser bem alinhadas. Se houver algum problema, e aqui ele fala até mesmo no caso de sabermos de algum pecado, alguma coisa que aconteceu, nós devemos procurar o nosso irmão e exortá-lo, falá-lo, porque a exortação, ela é amor, ela se importa com a vida daquela pessoa, porque você não quer que a pessoa viva na perdição do pecado, sendo que ela está dentro da própria igreja, sendo que ela conhece a própria palavra. Então o primeiro caminho que Jesus fala é: procure seu irmão no particular, no privado e exorte-o, segundo a palavra, em amor. Se ele não aceitar, chame uma ou duas testemunhas para que você tenha quem possa comprovar e vocês novamente exortam aquela pessoa. Se ela não aceitar, eu falo assim, aí você pega esse problema e você leva para a comunidade dos santos. A comunidade dos santos não é tornar o pecado da pessoa público, você vai procurar o líder dessa pessoa, você vai procurar alguém que tenha autoridade sobre essa pessoa realmente e você vai colocar essa situação diante dela, geralmente o próprio conselho da igreja, pastores, presbíteros, pessoas que vão estar ali guiando essa pessoa e podendo ver o que vai ser realizado na vida dessa pessoa. E esse conselho vai chamá-la, exortá-la, orientá-la, pode estar aplicando disciplina sobre essa pessoa. Obviamente aqui em momento algum nós estamos falando sobre exclusão. Todos esses momentos Jesus estava falando sobre a atitude de tentar converter o coração da pessoa a que haja novamente paz dentro do corpo. E a palavra vai dizer, que se a pessoa se arrepender, nós conseguimos ali ganhar aquele irmão. Nós ganhamos para nós, porque se o irmão for realmente tocado por tudo aquilo que nós fomos usados por Deus para estar falando com ele, nós então fomos usados pelo Espírito Santo para estar auxiliando, ganhando a vida daquela pessoa mais uma vez, ainda ela já estando na igreja. A palavra vai dizer, que nós encobrimos pecados, Geralmente o encobrir pecado é quando a pessoa realmente aceita Jesus. Mas toda vez em que nós corrigimos um irmão, auxiliamos, afinal é para isso que nós estamos ali, o corpo, o alinhar do corpo, ele depende de um ao outro se auxiliar. É difícil, é muito difícil, a vida em sociedade é muito difícil, mas Paulo ele vai gastar um tempo de sua carta, já nos finais, após ele falar isso, ele já começa as saudações finais, mas parece que ele se sentiu incomodado em lembrar as pessoas que nenhuma oração, nada na vida espiritual vai adiantar se nós não tivermos bons relacionamentos nessa terra e se nós não mantermos a saúde do corpo de Deus. E aí ele vai dizer no verso 2, perseverai na oração, vigiando nela
com ações de graças. Orai também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como deve fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aqui Paulo ele vai colocar uma tônica a mais ainda, para que nós tenhamos sabedoria no falar, saber falar a todo momento, não perder oportunidades. Aqui ele está falando das pessoas que não estão na igreja, os ímpios, mas ele deixa aqui, para que saibais como deveis responder a cada um. É muito importante nós conseguirmos entender as pessoas. Se nós somos comissionados a salvar vidas vai custar um preço caro de nós, de saber lidar com vidas. Porque nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra, O discipulado de Cristo, sermos seus seguidores nessa terra, vai custar de nós. E manter esse bom tato, essa boa saúde, o fruto do Espírito, ele fala muito sobre isso, os dons que nós recebemos para termos relacionamento com Deus, para termos relacionamento entre nossos irmãos e para edificar o nosso templo. O fruto do Espírito, as 9 facetas do fruto do Espírito, eles servem exatamente para isso. E aí nisso nós temos que ter mansidão, nós temos que ter domínio próprio, e já falamos sobre isso em outros devocionais. Domínio próprio também é uma grandíssima característica de maturidade espiritual, de um avanço e grande fidelidade com Deus. Então, é difícil, é realmente algo que nós temos que praticar dia após dia, mas podemos crer que até mesmo nessas dificuldades de relacionamento, Deus está tratando em nós. Todas as coisas na nossa vida tendem a fazer com que nós possamos estar criando um caráter cada vez mais próximo de Cristo. Jesus ele teve problemas com pessoas e ainda assim ele soube lidar com todas essas pessoas. Jesus, sabendo que Judas lhe traía e estava ali com o pelotão que iria lhe levar à morte para ser julgado, ele ainda abraça, dá um beijo na face de Judas e o chama de amigo. E não, Jesus ele não estava sendo hipócrita, farisaico, mentiroso ou desvaneios ali naquele momento. Ele realmente chamava Judas de amigo. Ele conviveu com Judas por alguns poucos anos de sua vida, mas ele tinha um relacionamento diário com Judas. Foi Judas que escolheu trair Jesus. Jesus não traiu Judas. Esse é o peso de que Jesus carregou. Então, que nós verdadeiramente possamos estar sendo moldados por Deus. Que nós possamos estar vendo em todas as situações da nossa vida a oportunidade de sermos mais fiéis a Deus. E que, ao que depender de nós, nós possamos ter paz com todos os homens na face dessa terra, buscando sempre direcionamento e discernimento do Espírito Santo. A hora de falar, a hora de nos calar, o que falar, quando falar. Se no momento em que nós ouvimos alguma coisa, nós devemos guardar, pensar, meditar, procurar um momento melhor. E em todas as coisas. Se o corpo é de Cristo, Cristo guiará todos os momentos para que nós tenhamos os nossos momentos de correção, de encontrar novamente e tratar feridas, mas o que não pode é o corpo de Cristo ficar com feridas, com arranhões, com atritos, com hemorragias. O corpo de Cristo ele tem que viver em uma integridade. A unidade do corpo de Cristo é fundamental para que todas as coisas prosperem e para que todas as coisas caminhem. Jesus deu esse indicativo. Paulo aqui faz um adendo a esse indicativo de Jesus, então nós não podemos deixar isso passar. Se nós queremos nossas orações, se nós queremos que a nossa vida caminhe de acordo com aquilo que Deus quer para nós, se nós queremos que as nossas orações sejam atendidas, a
própria oração do Pai Nosso vai dizer, né? Perdoa-nos de acordo com como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se isso é uma prerrogativa para Deus, nós temos que cumprir. Vai custar? Vai. Mas o Evangelho de Cristo é isso, é confronto. Ele custa. Ele custou tudo de Jesus, ele custou a vida dele. Se nós somos servos de Cristo, se nós somos seus discípulos, vai custar de nós. Amém, meus irmãos? Sei que hoje a palavra não foi fácil, ela toca em todos nós já temos dificuldades em relacionamento com uma ou outra pessoa, mas que o Espírito Santo possa realmente ministrar isso no seu coração. Busque dele um momento para você estar se reconciliando com alguém, para estar procurando, falando. Não procure por WhatsApp, procure olho no olho. Conversa com essa pessoa, se possível, chame essa pessoa em um canto da igreja, chame algum líder para estar te acompanhando, para estar guiando o momento, mas tenha o seu momento de reconciliação. Seja com um irmão da igreja, com um parente, com um amigo, com quem quer que seja. Se estiver no seu trato, principalmente no seu cotidiano, se você tem que lidar com essa pessoa praticamente todos os dias, busque do Espírito Santo um momento para ter uma reconciliação. Isso vai mudar e aliviar muito a sua vida e a sua mente. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos estar te agradecendo por mais um dia de vida, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos estar perseverando em oração, Pai. Mas que em todas as coisas nós venhamos estar entendendo, Pai, que as nossas orações, Senhor, dependem de estarmos tendo, Senhor, e sendo servos fiéis a Ti. Que nós possamos, Senhor, estar tendo um coração quebrantado, Pai. Arranca de nós toda a dureza do nosso coração. Assim como nós já fomos feridos por outras pessoas, com certeza nós em algum momento já proferimos alguma palavra que chateou outra pessoa. Talvez, Senhor, nós não podemos, Senhor, ter feito, Senhor, ofensas tão grandes, Senhor, mas que nós verdadeiramente possamos ser servos, Senhor, assim como o Senhor nos chamou, que nós possamos estar sendo, Senhor, filhos do Senhor, reconhecidos como seus discípulos, Senhor, se nós seguirmos a Tua palavra. O Senhor disse várias vezes sobre o trato entre os irmãos, então que nós possamos, Senhor, estar verdadeiramente quebrantando o nosso coração para estarmos, Senhor, seguindo com um corpo unido, que é o Teu corpo, Pai. Que nós não venhamos estar trazendo, Senhor, problemas para o Teu corpo, mas que nós venhamos estar sendo ministros, Senhor, de solução, ministros de paz, pessoas, Senhor, que trazem, Senhor, cura para o Teu corpo, Senhor, que auxiliam, Senhor, e curam outras pessoas. Que nós possamos estar sendo, Senhor, esses vasos em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, a nossa língua, Senhor. Freia a nossa língua, Senhor. Nos dê sabedoria no falar e no agir, Senhor. E que em todas as coisas nós possamos verdadeiramente estar sendo guiados por Ti, Espírito Santo de Deus. Nos dê da Tua mansidão, nos dê do Teu domínio próprio, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, estar nos moldando para sermos homens e mulheres cada dia mais próximos do caráter do Teu Filho, Jesus Cristo. Nos conduz em todas as coisas, Pai. Nós dependemos e clamamos por Ti, porque sozinhos nós não vamos conseguir, nós não vamos, Pai. Nos ajude, Pai. Nós dependemos de Ti para estar formando em nós pessoas melhores. Nos ajuda, Pai, a ter uma comunidade sadia. Nos ajuda a ter um bom relacionamento com as nossas famílias, com amigos, no trabalho, nos estudos, em todos os lugares. Que nós possamos verdadeiramente ser sal e luz por onde nós estivermos, Senhor. E que nós não venhamos estar matando pessoas e ferindo pessoas por onde nós estivermos passando, Pai. Isso não condiz com a Tua palavra e com quem o Senhor é. Isso não condiz com discípulos do Senhor. E que nós verdadeiramente possamos estar tendo, Senhor, um coração transformado por Ti. Nos guia, Senhor, nesse dia e em todas as coisas, Pai. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, meu irmão. E que em todas as coisas você tenha realmente o Espírito Santo ali, diante de oração perseverante todo momento do seu dia. Se você for ofendido, clame ao Espírito Santo, guarda a sua língua, porque a língua do homem ela é pronta para ferir. Guarda a sua língua, refreie sua língua. Peça ao Senhor um momento de estar tendo uma conversa particular, uma palavra sábia para estar dizendo. Não queira sair como vencedor de uma ofensa. Às vezes é melhor você perder na ofensa e sair como vencedor de uma pessoa íntegra e de bom caráter.
sejamos cada dia mais quebrantados e assim nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo por onde nós passarmos. Que Deus te abençoe todos os dias. Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.